para mais um episódio do AMABcast. Eu sou a doutora Josélia, juíza de Direito do TJ Bahia, e hoje vou receber o doutor Iago Ferraro. Ele irá falar para nós acerca de gestão. Isso mesmo, o doutor Iago foi um dos condecorados com o selo Diamante, o selo Justiça em Números, na modalidade Diamante, a mais alta condecoração, e ele vai explicar como ele conseguiu alcançar o selo Diamante, como ele faz gestão de pessoas, gestão de materiais, como funciona com a marca dele. Além disso, além de magistrado, o doutor Iago também é professor, tem um livro de sentença penal pela Juspodium e ele vai contar pra gente também um pouco acerca de como é ser um juiz criminal, como ele lida com o cartório, como ele lida com o gabinete e vai falar um pouquinho acerca das aulas também, acerca do magistério superior, que é uma atividade permitida e fomentada pelo CNJ. Para quem não sabe, o artigo 93 da Constituição Federal estabelece que os magistrados podem ter apenas uma atividade além da magistratura, que é a docência. E existem resoluções do CNJ que fomentam a atividade docente. Na verdade, é a própria LOMAN que fomenta a docência, em virtude do magistrado não se desatualizar, de estar sempre ativo estudando. Então, Iago, muito obrigada por você estar presente aqui no nosso AMABcast, por ter aceito o convite, por dedicar parte do seu tempo ao podcast da associação. Muito obrigada, eu vou deixar você fazer a sua apresentação pessoal. Muito obrigado, minha amiga. Por primeiro, agradecer uma vez mais aqui a oportunidade, o espaço, parabenizar a sua trajetória, tanto na magistratura quanto na docência. Sou um profundo admirador do seu trabalho. Parabenizar a AMAB por essa iniciativa do podcast AMABcast, dentre todas as outras que vem valorizando a magistratura baiana e, consequentemente, vem aperfeiçoando a jurisdição na Bahia. Parabenizar ao desembargador Júlio Travessa, a Eltisami, a desembargadora Cíntia e todos os colegas da diretoria e da mesa diretora envolvidos também nisso, porque eu acredito firmemente que uma magistratura forte é uma cidadania respeitada. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui e poder conversar com você sobre um tema muito importante, que é gestão e que, em última análise, interfere na nossa atividade fim da prestação jurisdicional. Então, muito obrigado. Isso. Eu quem agradeço e quero dizer o seguinte, pessoal, o Iago tá rasgando elogios para mim, mas hoje aqui, quem merece todos os elogios é o Iago. Eu agradeço pela consideração, mas o Iago é um magistrado, um excelente magistrado. E eu quero saber, Iago, conta pra gente, porque eu sei que você já foi servidor do tribunal antes. Então, conta pra gente como foi um pouquinho da sua trajetória até chegar, de maneira resumida, até chegar à magistratura. Sim, perfeito. Inicialmente eu prestei concursos públicos, tomei posse como técnico do Ministério Público do Estado da Bahia, lá em 2012. E aí depois passei para analista em São Paulo, fui ser analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, e fiquei cerca de 1 ano e pouco por lá. Eu tenho uma ligação muito forte com a Bahia, sou nascido e criado aqui na Bahia e pretendia voltar. Então prestei o concurso de analista judiciário aqui, vim para a Bahia, tomei posse em 2016 e desde então exerci o cargo, subscrevi, tive a honra de assessorar uma grande profissional, a desembargadora Rita de Cássia, que foi um exemplo, para mim, de profissional e de pessoa, e que foi, inclusive, uma das grandes incentivadoras para que eu seguisse na carreira da magistratura. Então, aprendi muito com ela sobre direito e sobre gestão. Prestei o concurso da magistratura, felizmente fui aprovado, e aí tomei posse aqui como juiz em 2021, mais precisamente 17 de dezembro de 2021. Olha, e eu 2020, perdão. 17 eu quero de chamar a 2020. atenção... 2020. Isso. Eu quero chamar a atenção de vocês porque o Iago já tinha uma vasta experiência como servidor. É muito interessante esse olhar e essa visão de quem esteve do outro lado e chega como magistrado e mesmo assim ele vai narrar durante a fala dele, que eu conversei um pouquinho antes de começar o podcast, que ele teve algumas dificuldades. Às vezes, por exemplo, eu que sou magistrada e sou oriunda da docência, eu era professora da Universidade Federal antes de ingressar, às vezes eu penso que algumas dificuldades, alguns desafios são inerentes à minha não experiência com o Poder Judiciário. Mas o Iago vai narrar que mesmo ele, que já tinha uma experiência, tem desafios no cotidiano, porque estar como magistrado, chegar ao cargo, é diferente de estar, às vezes, na posição de servidor. E é muito interessante isso, porque ele consegue ter passado pelos dois mundos e vai falar pra gente acerca de gestão com essa visão. Iago, agora eu quero que você conte, você falou acerca da sua trajetória antes de chegar, conta pra gente quais foram as comarcas que você passou na Bahia de 2020 até agora. Perfeito, eu passei inicialmente por Esplanada,
é um carinho enorme, minha primeira comarca. Substituí um tempo em Conde, né, como substituto da lista anual, porque a colega precisou ir para o tribunal, enfim, eu fiquei responsável por Conde na condição de substituto da lista anual. Então, respondi por Esplanada e Conde ao mesmo tempo por um curto período. Depois eu fui titularizado em Pojuca e agora, mais recentemente, em janeiro de 2024, fui promovido como titular da Vara Crime de Infância de Entre Rios, que é a unidade pela qual eu respondo atualmente. Ótimo. Então, o doutor Iago passou por 3 comarcas até agora. Ele foi promovido recentemente. Parabéns à comarca intermediária. Iago, eu quero que você conte um pouco para a gente acerca da gestão. Como você trabalha com gestão? Como você vê gestão para um magistrado? Perfeito. Excelente pergunta, Josélia. Obrigado por isso. E esse episódio que você relatou é bastante interessante, paradigmático, porque eu realmente tinha uma certa experiência no serviço público, né? Antes de tomar posse como juiz, eu já era servidor desde 2012, então foram cerca de 7 anos ou mais como servidor. E isso gerou em mim uma certa expectativa de ser mais conhecedor dessa realidade do Poder Judiciário, porque eu, além de ter sido servidor público, fui servidor do Poder Judiciário por muito tempo, inclusive servidor do Poder Judiciário da Bahia. Então eu já conhecia o volume de processos, já conhecia as rotinas de trabalho às quais seríamos substituídos. A realidade. A realidade, exatamente. A realidade interna, né? Você vendo de dentro desse lado do balcão. Então eu já tinha esse conhecimento como servidor. Mas no dia que eu tomei posse como juiz, né? Foi em dezembro de 2020, mas nós fomos designados para a comarca... Era pandemia. Fomos designados para a comarca meses depois, em razão do curso de formação e do período pandêmico. E aí o dia que eu efetivamente sentei ali no gabinete, naquele pedaço de mundo ali, na minha querida Esplanada, eu tenho um profundo carinho pela comarca, e naquele pedaço você responder como juiz... realmente se descortinou um cenário de mais habilidades, né, de mais responsabilidades e de mais desafios que nós teríamos que dar conta, né? Então, porque para além do despacho, da decisão, da sentença, o magistrado tem uma outra série, uma gama multifatorial de competências, né? Sim. Então, despachar, decidir, sentenciar é apenas uma pequena parcela do magistrado. Notadamente, nós, magistrados de início de carreira, correspondemos por competência plena e que somos os únicos magistrados da cidade e que temos que gerenciar pessoas. Todos os servidores do fórum ficam sob a nossa responsabilidade de gestão de pessoas. Gerenciar fluxos de materiais, porque respondemos também como diretores do fórum, porque somos os únicos magistrados da comarca. Além disso, interlocuções com as autoridades locais, né? Porque para o bom andamento dos processos é também interessante que se façam essas reuniões institucionais para apresentação do Poder Judiciário e para entrelaçamento de laços institucionais, né? Encurtamento de laços institucionais com os demais atores do sistema de justiça, delegados de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, quando há na comarca, o Poder Executivo local, o Poder Legislativo local. Então, tudo isso demanda uma série de esforço por parte do magistrado. E o tamanho da responsabilidade. Exatamente. Algo que eu quero compartilhar também tanto com o jurisdicionado quanto com o colega que está estudando para a magistratura, é o tamanho do peso da responsabilidade que um magistrado carrega a cada decisão, a cada sentença, a cada assinatura, porque você está lidando com vidas. Perfeitamente. Então, é algo que realmente pesa. E até você me fez lembrar um episódio que eu cheguei a assessorar um colega do TJ Amazonas por alguns meses. Foi rapidinho o meu período como assessora. E lá eu tinha o colega para corrigir. Hoje colega, na época meu chefe, o doutor Emanuel, o Emanuel é juiz no TJ Amazonas, e aí eu tinha alguém para corrigir. Eu me recordo que a primeira sentença que eu minutei no Núcleo 4.0, quando eu cheguei na Bahia, a hora que eu terminei, eu falei, e agora? Quem vai corrigir? Então, assim, o peso da responsabilidade de ser você. Você e você. Você analisando o que o servidor fez, o que o assessor fez, e você analisando o que você mesmo. Então, assim, e o peso daquela assinatura. Perfeito. Algo que vai ser publicado, que tem no mínimo duas vidas envolvidas ali. Exatamente. Então, essa responsabilidade, ela traz um peso também. Que às vezes quem está de fora, quem está no outro processo, às vezes quem está próximo a gente, não consegue, às vezes, compreender. E só quem sentou e
vai tomar essa decisão e vai sentenciar, sabe o peso que essa decisão tem. Então, você tem que analisar com cautela, com calma, você tem que estar... E tudo isso dentro de um contexto de dar conta de cumprir as metas. Além de tudo que o Iago colocou, que para quem não sabe, e eu quero falar bastante com quem estuda para magistratura mesmo, e que não tem essa noção. Como o Iago bem disse, o magistrado estadual, que está numa comarca inicial, em uma jurisdição plena, ele vai ter uma série de atividades extra, com a própria atividade do extrajudicial, com a própria atividade dos cartórios. Você vai ter uma atividade extra que não é apenas decidir, despachar, sentenciar e fazer audiências. Nem de longe. E isso só faz com que eu tenha que parabenizar ainda mais o Iago. Muito obrigado. Iago, e fala pra gente qual foi o seu primeiro desafio como magistrado. Você veio, tomou posse, e aí antes da gente entrar, você já falou como você vê a questão da gestão de pessoas, e qual foi o seu primeiro desafio relacionado a essa gestão. Se você tiver algo assim que você não esperava que fosse acontecer, justamente pela sua experiência, porque eu sempre brinco que a vida sempre gosta de nos surpreender. Sim. Principalmente quando a gente acha que está sabendo bastante. Aí você pega e você fala, nossa, realmente. E o que foi que te surpreendeu nessa questão da gestão quando você chegou como magistrado? É exatamente isso, Josélia, é a questão do gerenciamento da gestão, porque não é algo que é muito difundido na faculdade, né? Nós fizemos faculdade de Direito e nós não somos treinados para gerenciar pessoas. Justo por essa razão é que nesse período do curso de formação, e aí parabenizo inclusive a Unicorp, que falava sobre gestão do tempo, eu procurei aprofundar os estudos a esse respeito. Li muito sobre gestão de doutora pessoas. Rita, uma excelente professora, nossa professora de gestão. Perfeito, parabéns à doutora Rita e aos demais colegas também da Unicorp. Sim. E que eu comecei a aprofundar e ler mais sobre gestão de pessoas, efetivamente. Por quê? O grande desafio, e esse foi o primeiro desafio, já respondendo mais diretamente a pergunta, foi quando eu sentei naquela cadeira de juiz. Eu me deparei com todas as responsabilidades do cargo, né? E muito feliz de exercer isso. Eu faço questão de dizer isso. Eu sou muito feliz hoje como juiz. Quando nos é dado muito, nos é cobrado muito, é natural. E eu sou feliz pela conquista que nós atingimos, né? Como a magistratura, que era um desejo grande que eu tinha, e poder exercer na Bahia. Eu falo isso já repetidamente porque eu efetivamente tenho muito orgulho de exercer a magistratura no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É uma grande honra. O primeiro Tribunal das Américas e poder servir bem ao povo da Bahia. Então, o primeiro desafio foi justamente ingressar dentro dessa nova realidade e com um grande número de processos, né, e saber extrair as melhores competências de cada pessoa para que nós pudéssemos otimizar fluxos e alcançar melhores resultados. Né? E uma marca que eu comecei já em Esplanada e repliquei isso em todas as comarcas pelas quais eu passei e por onde eu vou, é sempre destacar isso, começar pelo porquê. É o primeiro passo, destacar o propósito. Eu acho que essa é uma grande marca diferenciadora para alcançar bons resultados. O que é que eu digo como começar pelo porquê? O que é isso, começar pelo porquê? É reunir com toda a equipe, e quando eu falo toda a equipe, eu me dirijo não somente aos servidores do cartório, que são aqueles que estão ali para dar cumprimento às decisões judiciais, mas toda a equipe do fórum. Então, um dos primeiros atos que eu pego, saber o nome de cada pessoa que vai trabalhar comigo, porque eu cumprimento nominalmente cada pessoa do fórum ao ingressar, e reunir todo mundo, o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza do fórum, o pessoal da administração, o pessoal do cartório civil, do cartório crime, e todos para fazer a minha reunião de apresentação, apresentar-me, né, como juiz da comarca e apresentar a tônica do meu trabalho. Que eu gostaria que toda a equipe trabalhasse a imagem e semelhança e seguisse a mesma tônica, qual seja de melhorar a prestação jurisdicional. Os números são os indicativos importantes. São consequência. São consequência disso, são indicativos importantes. Claro que ficamos felizes, né, e orgulhosos do selo que alcançamos. Eu fico feliz de ter alcançado o selo diamante. Fico orgulhoso desse trabalho, porque eu trabalho duro para isso. Sim. E que bom que conseguimos. Mas o que mais me orgulha não é o selo em si, mas é saber que o trabalho está surtindo efeitos positivos para o povo daquela comarca. E é isso que eu gosto de deixar claro na reunião de apresentação, porque eu acredito verdadeiramente nisso. E eu quero que todo mundo da minha equipe, desde aquela pessoa que esteja ali no primeiro ponto de atendimento, que é o front ali, né, que vai ter o primeiro contato com o jurisdicionado,
até mim, todos ali no fórum trabalhem engajados no propósito de melhor servir a população. É essa a tônica do trabalho. Então, começar pelo porquê, em definir isso, né? Então, uma vez definido isso, aí seguimos para os passos adiante de como e o que fazer, mas sempre imbuído disso, sempre imbuído de o que é que eu posso fazer para melhorar a jurisdição. Iago, você falou um ponto que me chamou muito a atenção. Porque dentro desse processo de gestão, até uma das matérias cobradas na segunda fase, de acordo com a resolução 75, na parte de humanística, agora tem humanística na primeira fase também, eu não tenho 100% de certeza se a gestão está lá também na parte da primeira fase. Mas eu sei que na parte da segunda fase, essa questão de gestão também é cobrada nos concursos. E, Iago, você me chamou porque eu analiso o seguinte, que dentro da gestão, a gestão mais complexa de se fazer é a gestão de pessoas, na minha opinião. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Justamente porque quando você lida com pessoas, você vai lidar sempre com uma mentalidade e com experiências diferentes das suas. Então, você chega com um propósito, é natural que a outra pessoa tenha uma outra visão e aí, a depender da forma de comunicação, isso vai dar muito certo ou não. E aí eu quero saber, porque você trouxe esse ponto, você disse o seguinte, um dos pontos é analisar o que cada um consegue fazer, analisar, extrair de dentro da equipe o que cada um consegue fazer de maneira melhor. Porque, assim, algo que eu observo também é que quando você consegue observar as atividades e o desempenho de cada um e o que cada um consegue se encaixar melhor, você trabalha com uma equipe mais feliz, mais motivada e isso é essencial. E aí eu queria saber de você como você faz essa identificação. Você vai falar, depois eu posso falar como eu fiz. Mas eu quero saber de você. Pronto, eu vou contar a minha experiência pessoal. Primeiro passo, definido o propósito. Porque isso é o grande norte, é a grande bússola. Qualquer dúvida sempre vai ser sanada à luz dessa premissa. Nossas atitudes estão voltadas para prestar uma melhor jurisdição. Esse é o mote. Agora, como é que a gente vai fazer isso, né? Aí o primeiro passo, fiz essa reunião de apresentação, colho o nome de todo mundo, cumprimento, já me coloco à disposição. E aí, uma vez feita essa reunião, eu me assenhoro do cenário daquele acervo. Então eu vou para nós temos sistemas nisso, né? Parabenizar também ao pessoal da CETIM e da CEPLAN, que tem fornecido esse apoio. Gente, ninguém faz nada sozinho. É muito importante que vocês, que quem está assistindo saiba que tudo é fruto de um grande conjunto. E eu sou muito grato, eu faço questão de parabenizar publicamente, porque eu sou muito grato ao apoio dos setores do tribunal, né? Que são fundamentais para que a gente possa fazer uma gestão mais eficiente. E aí cito nominalmente, inclusive, um grande servidor daqui do tribunal, Alexandro, da CEPLAN, que vem prestando esse apoio sempre que eu peço, porque é importante que nós façamos esse raio-x da unidade, né? Então, o primeiro passo é isso. Fiz a reunião, falei do propósito. Segundo passo é me assenhorar do cenário. E aí eu vou para o sistema da Exaudi e colho os índices daquela unidade. Acervo, taxa de congestionamento, índice de atendimento à demanda, meta 1, meta 2. Pronto, colhi isso. Vou para o PJE Core para saber o diagnóstico da última inspeção que foi realizada na unidade, porque é importante ver as impressões dos colegas que nos antecederam, né? E é importante destacar isso também, Josélia, que os bons resultados são frutos de um conjunto e de uma ação contínua, né? Então, agradeço os colegas que me antecederam nas respectivas unidades, né? Tanto em Esplanada quanto em Pojuca, que fizeram um belo trabalho e que puderam pavimentar o caminho. Proporcionaram a você uma possibilidade de alcançar o prêmio. Exatamente. Então, é fruto de uma gestão continuada, né? Então, agradecer também por isso. Então, traço esse diagnóstico com o Exaudi e o PJE Core para saber a inspeção, os últimos dados, identificar ali, na minha visão, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser aproveitado, e aí formo um conceito prévio a respeito da unidade. Aí, depois disso, eu volto a me reunir com os servidores. Aí você me pergunta a competência de cada um, aí eu ouço atentamente, porque ninguém melhor para me dizer do que aquela pessoa tem de potenciais positivos e de demandas, né, a suprir do que a própria pessoa. Então, traço esse diagnóstico prévio e já ciente desses números, eu vou conversar com a equipe uma vez mais, né, e aí eu tenho uma relação estreita com cada servidor e aí eu estabeleço duas premissas. Primeira delas, né, vocês têm total acesso a mim enquanto magistrado, suas demandas serão ouvidas, eu quero escutar atentamente cada um de vocês, e aí peço que eles compartilhem comigo, se preferencialmente reservadamente, ou ali mesmo naquela reunião, o que é que eles entendem que precisam do meu apoio
junto ao tribunal para conseguir mais servidores, mais materiais, renovação de equipamento, problemas nos sistemas, enfim. É importante colher esse depoimento deles. Essa é a primeira premissa, vocês vão ter um canal de diálogo, um suporte em mim, e vocês podem trabalhar com total segurança, no sentido de que nós vamos trabalhar. Aí voltamos para aquele porquê. Trabalhar juntos para buscar a melhor prestação jurisdicional. Eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que vocês façam, né, com responsabilidade as tarefas que lhes são atribuídas. Isso é importante. E vocês trabalharão com segurança, porque andando no fluxo que se é esperado, e aí a gente faz esse alinhamento de expectativas, eu adotarei as providências cabíveis para sanar o que for necessário. Então, e aí a questão de estabelecimento de metas, né, sempre ouvindo, sabendo até que ponto... E uma questão interessante, Josélia, porque eu já tive essa conversa com 2 escrivães, né, e falando sobre a necessidade de estabelecermos métricas, não metas fechadas, estanques, mas um parâmetro a ser seguido, né? E quando eu falava assim, não, qual é o número que você acha razoável de prática, eu não sugeria, eu só perguntava qual é o número de práticas, número de atos que você acha razoável assim ao longo do mês. É evidente que você não precisa seguir isso de forma estanque, pode ser mais do que isso ou menos do que isso, mas a depender do mês isso varia, né, de pessoa para pessoa, enfim, mas um número que você acha razoável. Aí dentro da realidade aquela pessoa me falava um número que era mais ou menos o que eu gastava nas 2 oportunidades. Coincidiu com o número que eu previa. Então, a partir daí, você vai traçando expectativas. Isso entendeu? É muito interessante, porque como o Iago relatou que ele era servidor, talvez os números dele sejam muito próximos ao do servidor, porque ele já esteve do outro lado. Sim. Porque ele sabe o que é realidade. Então, a importância também de nós ouvirmos, nós que não viemos do Poder Judiciário, não éramos servidores, nós ouvirmos os servidores, analisarmos, que eu penso que tem que ter uma meta que seja algo saudável e que, ao mesmo tempo que seja saudável para o servidor, consiga também suprir as necessidades do jurisdicionado. Esse equilíbrio, ele é difícil de ser alcançado. Sim, perfeito. Ele não é fácil de ser alcançado, perfeito. Iago. Perfeito. Por isso, muito interessante você ter ouvido e você já tinha uma meta em mente do que você entendia razoável e isso coincidir. Exato. Porque aí é que a gente vai diagnosticando, né? A gente começa pelo porquê, aí a gente vem no como são essas grandes premissas, no sentido de que você vai trabalhar com alinhamentos de expectativas, numa gestão dialogada, porque eu quero ouvir você, eu quero saber o que é que você tem de demanda, você tem que trabalhar sabendo que você tem responsabilidades a cumprir, assim, porque é imagem e semelhança, é assim que eu trabalho, é assim que eu tenho responsabilidades a cumprir, evidentemente, todos nós temos, enquanto servidores, porque... E aí volta para a premissa maior, que é o quê? Sempre prestar uma jurisdição de qualidade à sociedade. Para isso, nós temos que ser cônscios das nossas responsabilidades, naturalmente, né? Então, gestão dialogada, consciência da responsabilidade, segurança no trabalho, no sentido de que você, seguindo aquele caminho que foi dialogado, você vai ter o nosso apoio, né, na gestão e liderança. E saber que, para isso ser sustentável, tem que ser exatamente no que você falou, dentro das possibilidades daquele horário. Então, a gente vai sanando. Se isso não for suficiente, a gente tem que estabelecer diagnósticos outros. Está faltando servidor? Precisa de mais alguém? Oficia, diligencia, como eu já fiz e agradeço ao tribunal também, porque a unidade foi atendida, né? Em Pojuca, teve um grande desafio, porque assim que eu cheguei, foi engraçado, eu fui nomeado, titularizado em Pojuca, cumprimentei a equipe. No outro dia, o oficial de justiça, doutor, foi um prazer lhe conhecer, mas estou me aposentou. Eu cheguei na comarca, no dia seguinte, ele estava aposentado. Né? Já tinha um processo de aposentadoria e aqui em curso e coincidiu que foi um dia depois da minha posse. Então é um desafio, porque eu só tinha um oficial. Sim. E você tem que lidar com isso. Sim. Né? E aí eu oficiei o tribunal posteriormente mandou um oficial de justiça. Então é importante diagnosticar isso, Josélia, penso eu. E foi a minha experiência em Esplanada e em Pojuca e agora também em Entre Rios, nesse sentido, olha, esse número é um número que você acha razoável, pronto, vamos trabalhar com ele, está dando para atender, pronto, perfeito, vamos continuar assim e monitorando os resultados. Sim. Né? Se não está dando para atender, o que é que a gente pode fazer para mudar? Talvez seja necessário aumentar o número. Sim. É possível aumentar o número até que ponto?
Se não for possível aumentar o número, o que é que a gente pode fazer para facilitar o fluxo? Às vezes o servidor tem alguma dificuldade do sistema, vamos corrigir isso. Então, diagnostica o problema, eu peço ajuda ao tribunal, como já foi necessário. Eu já fiz isso em comarcas pelas quais eu passei, também tive apoio do tribunal nesse sentido, e foi feito um curso de capacitação para aquela equipe. Sim. Então, se o diagnóstico é esse, nós temos um remédio adequado, capacitação. Eventualmente, pode ser alguma questão de fluxo do sistema. Então, vamos otimizar aqui processo de trabalho. Já editei portarias. Eu sou a grande tônica do ato ordenatório. Depois eu vou falar mais precisamente sobre isso, que para mim é um grande pulo do gato. Então, tem formas de você aproveitar dentro daquela realidade, que é o que você tem para trabalhar, e extrair o melhor daquilo. Sempre isso para mim. Essa palavra que você falou foi muito importante. Sempre mantendo um ambiente com qualidade de trabalho, em que as pessoas se sintam valorizadas. Eu faço questão disso. E aí, um episódio que me deixou muito orgulhoso, do selo Diamante, que os servidores vieram de Pojuca, alguns que puderam vir, vieram de Pojuca aqui no tribunal, nós recebemos o selo Diamante aqui. E aí, eu já estava em Entre Rios, porque a premiação foi posterior à nossa promoção. Aí vim receber, porque à época eu era juiz de Pojuca. E aí depois, os servidores de Pojuca me mandaram foto, todos eles com o troféu do selo Diamante. E não só os servidores do cartório, o pessoal da recepção, o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza. Isso me emocionou, porque ali eu senti que o meu propósito foi cumprido, que é criar essa cultura de pertencimento e de valorização da equipe. Saber que o selo Diamante, que era a nossa meta que a gente estava buscando, que reproduz esse melhoramento na prestação jurisdicional, é fruto de um trabalho em conjunto e que tem que ser comemorado em conjunto. Eu fiquei feliz em eles terem mandado a foto para mim, mesmo quando eu já não era mais juiz da unidade, porque eu tomei aquilo como um gesto e um símbolo de que eles se sentiram pertencentes àquela conquista. E essa sensação de pertencimento, para mim, é extremamente importante, porque isso está ligado à noção de propósito. Porque a pessoa, para trabalhar motivada, no sentido de que ela tem que prestar uma jurisdição de qualidade, para ela acreditar nisso, ela tem que se sentir parte daquilo. Sim. E para ela se sentir parte daquilo, existem algumas ações que eu reputo importantes. Primeiro, respeito. E aí, citação nominal, você chamar a pessoa pelo nome. Isso parece óbvio, parece uma coisa tão simples, mas é extremamente importante. Porque as pessoas são valorizadas quando são chamadas pelo nome. Sim, você consegue individualizar. Você individualiza. Então, você chamar cada pessoa que está ali pelo nome é uma atitude importante. Vocês, às vezes, não têm noção da dimensão que isso repercute no trabalho. Então, assim, do quanto isso pode impactar no número final da sua unidade. Sim. E chamar as pessoas pelo nome, transparência nos dados. Primeira reunião, eu apresento ao pessoal os dados da unidade, falo, pessoal, olha, os dados são esses, a gente tenta chegar aqui, o que é que a gente pode fazer aqui? De onde nós estamos saindo, para onde nós vamos. Perfeito. Todos da equipe têm consciência disso, todos da equipe têm consciência disso. Nesse processo, se os números estão sendo alcançados, as pessoas têm que ser reconhecidas positivamente por isso, para serem celebradas, porque suas ações têm que ser condizentes com o seu diálogo, com o seu discurso. Isso é algo muito interessante, até você trazendo. Eu lembro que teve uma reunião que eu falei para os servidores, falei isso. Falei, não adianta eu falar. Se minha boca falar algo e a minha atitude for totalmente diferente do que eu falei... Exato. Porque o que você consegue saber quem é uma pessoa não pelo que ela fala, mas pelo que ela faz, Sim. o que ela entrega. Então, eu vejo muito isso. Essa questão do líder, do chefe, do líder, juiz, magistrado, líder da equipe, que é isso que a gente vai fazer nessa questão de gestão de pessoas e gestão de materiais e gestão da comarca, de um líder que dá o exemplo. Perfeito. Eu acredito, assim, até estava conversando também isso com o Iago, que eu reputo muito da questão do sucesso que o Iago traz nesse pequeno período que ele tem de magistratura ao fato da pessoa que ele é. E eu já tinha certeza que ele ia falar, Josélia, eu não buscava o selo. Isso eu já sabia. Daqui a pouco ele vai falar, mas eu já tinha certeza. Pela pessoa que ele é, que isso foi uma consequência do trabalho dele. Então, essa questão que o Iago coloca de você conseguir individualizar cada servidor, chamar pelo nome, e não apenas a atitude, porque a atitude, o exemplo arrasta. É aquilo Sim. que é dito. Então, não adianta eu falar para o servidor, olha, vamos melhorar os números, mas ele vai estar me vendo fazendo qualquer outra coisa.
menos trabalhando para melhorar os números. Então, assim, ele não vai se sentir motivado. Então, Sim. ele vai olhar para a gente como um líder, como um magistrado líder, e você tem que, além disso, essa questão também é muito importante do tratamento, porque muitas das vezes essa questão de gestão de pessoas, ela está muito relacionada à psicologia jurídica, que também é um dos pontos da resolução 75 do CNJ. Então, eu falo isso para vocês entenderem que nada aqui está saindo daquilo que é cobrado de um magistrado hoje, da questão do magistrado humanista, Sim. do magistrado multidisciplinar. Então, essa questão, ela está muito relacionada à questão da psicologia. Por quê? Quando nós temos as nossas questões, muitas das vezes, por exemplo, você pensa, nossa, ou talvez o servidor que está assistindo, realmente, doutor Iago consegue levar isso, por que talvez o magistrado que está aqui na minha comarca talvez não seja assim, não faça? Porque talvez, às vezes, pelas próprias experiências de vida. Às vezes, foi aquela pessoa que passou estudando para o concurso, mas que não tinha noção realmente do que ia fazer. Então, a importância dessas experiências serem trocadas, porque isso serve de motivação e de exemplo para que até para a gente que já está na carreira, para que a gente possa seguir, para que a gente possa entender e compreender como isso é feito. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. Sim, perfeito, minha amiga. E é exatamente isso. Assim, eu só compartilho experiências que até agora, graças a Deus, surtiram efeitos positivos, mas eu estou sempre em busca de aprendizado. Vejo outros colegas que também atingiram índices interessantes. Eu sempre quero colher com eles, né, experiências que deram certo nas comarcas para que a gente possa implementar na nossa realidade na medida do possível, né? Porque, volto a dizer, e aí perceba que a nossa conversa aqui sempre volta para aquilo. Qual é o nosso mote maior? Prestar uma jurisdição de qualidade. Com certeza. Então, quando você tem isso em mente, você tem esse propósito muito definido, todas as demais ações vão girar em torno disso. Porque a resposta final vai ser, você vai se perguntar, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer algo para prestar uma jurisdição de mais qualidade. Sim. Então, isso envolve, muitas vezes, na questão de pessoas, você ouvir e ter que dizer não para a pessoa. Porque a função do líder também é essa. E foi algo que foi um desafio para mim, viu, Josélia? E conta pra gente, então. Não, mas é porque, às vezes, as demandas, né, que surgem, você não pode atender, porque a função do líder também é essa. Você ter em mente... Falar não também, né? Falar não é importante quando for necessário, né? Na medida do possível, você tentar compatibilizar aquelas demandas, né, com atendimento na medida do possível, ótimo, perfeito. Não há por que criar dificuldades gratuitas, mas eventualmente é necessário falar não, e isso também faz parte do trabalho. Sim, e o que a colocou é muito importante, por quê? Para você ser um bom líder e um bom gestor, você também tem que ser respeitado. E é um respeito que não vem de uma imposição, porque um bom gestor, ele conquista o respeito da equipe. E aí, o não, ele faz parte da conquista também de respeito. Porque o que eu observo é o seguinte, se você, por exemplo, vou dar um exemplo, você tem um assessor que você nomeou e ele não está entregando as metas. Se você não toma uma atitude, você desmotiva o outro servidor que não é seu assessor. Porque ele vai olhar e vai falar, peraí, se o doutor Iago está permitindo que um colega que está... É óbvio, vai depender do caso concreto, é óbvio que pode ser algo transitório, mas se não for e você, como líder, não toma uma atitude, você desmotiva toda a equipe. Perfeito. Então, esse papel da liderança, do juiz gestor, ele é muito desafiador. Não é à toa que eu quis trazer esse tema para o AmabCast, porque eu sei que é um grande desafio. É um grande desafio. Iago, qual foi, você já trouxe a questão, e qual foi o primeiro desafio concreto em relação a metas que você enfrentou? Meta 2, para quem não sabe, as metas 2 são os processos mais antigos. Qual foi o seu primeiro desafio no agrupamento, na questão de construção de modelos? Qual foi o seu desafio em relação a metas? Sim, o início, né, na verdade, é desafiador em múltiplos aspectos, porque tudo é muito novo e, sobretudo, uma competência plena, que é o nosso caso, né, só para que... Eventualmente, quem não tem contato com o direito ou com a divisão da magistratura, é importante que saiba que a competência plena é basicamente tudo. Julga tudo. É o magistrado que assume toda a comarca. Inclusive previdenciário. Que é uma matéria, né, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, de competência da Justiça Federal, mas a Justiça Estadual atua com competência delegada. Então, nas comarcas que não são sede de Justiça Federal, o juiz estadual também julga, né, matéria previdenciária, para além de questões de acidente de trabalho, enfim. Então, assim... Você tem, aqui eu cito rapidamente, guarda, alimentos, curatela, alvará, uma ação específica de alvará, né? Que é quando a gente estuda para concurso público, Josélia, muitas dessas matérias... Pessoal, não queria desanimar os concurseiros, mas
algumas coisas que vocês estão estudando não vão atender às demandas do dia a dia. A realidade é um pouco diferente, mas estudem para o concurso porque precisa passar. Mas no dia a dia, tem algumas realidades que nunca vão estar num livro. Que não há possibilidade de se colocar num livro, né? Não, muita coisa, assim, muita que os livros não ensinam. Mas é bom, é bom. E aí tomem isso como um relato de encorajamento, porque isso. assim... E o relato de uma pessoa que é muito feliz com o que faz. Eu sou plenamente feliz e um profundo entusiasta, assim. Quem pretende estudar para magistratura, encontra em mim um grande entusiasta, porque eu acredito realmente que a gente pode fazer a diferença positiva na vida das pessoas e que bom que estamos no nosso lugar e podemos fazer isso. Mas, enfim, então, alvará, alimentos, guarda, curatela, isso só na competência civil, né? Previdenciário, vamos lá, me ajuda mais para ver se você consegue. Servidores públicos, exatamente. execução fiscal. Execução fiscal. E aí na matéria de direito administrativo você tem tudo um sem que número, você imaginar. Mandado de segurança, execução penal, porque a gente fica com o meio aberto também. Sim. E no âmbito criminal, aí você vem criminal e se divide. Aí você esqueceu de falar da infância e juventude. Infância e juventude, que é uma matéria extremamente sensível, que aí mexe com o coração, meu amigo. E aí terra de coração é uma terra que você tem que pisar com muito cuidado, tem que andar com muito cuidado. São processos muito sensíveis, que demandam muito cuidado na análise de cada linha. Na questão da imparcialidade. Da imparcialidade, exatamente. Então, tudo isso. E além dessa questão de desafios, ali vem na montagem de modelos, né? Depois as coisas tendem a se repetir mais e você já vai fazendo. É uma tendência natural em todas as atividades da vida, não só na magistratura, que com o passar dos anos você ganha experiência e você vai otimizando fluxos e otimizando e fazendo com cada vez mais celeridade, né? Mas esse momento inicial de montagem de modelos, por exemplo, a primeira portaria que eu fiz em Esplanada foi de atos ordinatórios, demorou muito tempo. A que eu faço em Entre Rios, eu peguei a de Esplanada como base, alterei para a realidade. Fala um pouquinho para a gente acerca dos atos ordinatórios. Como você utiliza isso como uma forma também de gestão, de otimizar o trabalho da comarca? Pronto, perfeito. Qual que é a importância dos atos ordinatórios? Em relação aos atos ordinatórios, também, voltando àquela premissa maior, que dela nós não podemos escapar jamais, que é prestar uma jurisdição de qualidade. Então, quando eu vou conversar com o servidor sobre o ato ordinatório, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo o ato ordinatório. Por que o servidor tem que fazer ato ordinatório? Por que convém ele fazer ato ordinatório? Por conta dessa premissa, de prestar uma jurisdição de mais qualidade, inclusive com menor esforço para ele e para o gabinete. Porque o que as pessoas precisam entender é que o resultado que importa é a prestação da jurisdição, e essa prestação de jurisdição vem com a resposta final do processo. A resposta final do processo. Eu estava conversando com um amigo meu que não é da área do direito, e aí ele tinha um processo determinado, ele não é nem daqui da Bahia, é de um outro estado, e ele estava conversando a sentença. Ele não quer saber da sentença. O que ele quer saber é o resultado final do processo, que é o dinheiro na conta dele com o alvará saindo. Exato. Então, o que importa para ele é isso. Não importa a sentença, o acordo. Ele nem sabe o que é isso. Sim. Ele só sabe que o processo acabou quando termina e sai o alvará. Sim. Então, a gente tem que otimizar processos para que o processo chegue ao final. Sim. E preste, porque as pessoas que batem a porta do judiciário são pessoas que têm uma angústia a resolver. E nós somos a última porta dos angustiados. Sim. Quem vem ao Poder Judiciário tem ali como última esperança de resolução do problema. Então, qual que é a importância dos atos ordinatórios nisso? Né? Que casa também com a ideia de alinhamento entre gabinete e cartório. Eu costumo dizer isso daqui para a eficiência da gestão. É extremamente importante. Gabinete e cartório são um só corpo, no sentido de que tem que trabalhar em conjunto, de modo que o gabinete conheça a realidade do cartório e o cartório não tenha surpresa com as decisões do gabinete. Então, assim, quando eu vou designar audiências, e aí a pauta de audiência sou eu que designo, antes de designar, eu chego com escrivãos, oficiais de justiça, eu pergunto qual é um tempo razoável, mais ou menos, que vocês acham que tem para cumprir uma audiência. Então, eu não saio marcando audiência. Sim. Porque de nada adianta eu marcar audiência, se não vai cumprir, eu vou chegar lá e vou fazer o quê? O réu não foi intimado, vai cair a audiência. Sim. Perco o tempo perde o tempo o cartório, perde o tempo todo mundo. Então, tem que ter esse alinhamento. Sim. Eu converso com a escrivã, converso com os oficiais e falo, qual é o tempo razoável? X dias? Pronto, então vamos trabalhar com esses dias. X dias. Posso marcar antes? Se eu precisar marcar antes, aí eu vou conversar com ela, falar, essa audiência que eu preciso marcar é urgente, vamos trabalhar isso. Mas a tônica é essa conversa. Sim, esse diálogo. Né? Esse diálogo entre cartório e gabinete. Qual que é a importância dos atos ordinatórios? Os atos ordinatórios aceleram sobremaneira a vida do processo. Uhum. Então, por quê? Porque
se eu faço um despacho, né? Esse despacho ele vai para o cartório publicar, e aí tem um prazo, a parte pratica o ato processual, e aí desse ato processual existem dois caminhos. O cartório faz conclusão, o juiz despacha, volta para o cartório e o cartório cumpre, né? Então tem um ato do cartório de fazer conclusão para o magistrado, tem um ato do magistrado de fazer o despacho, volta para o cartório e tem um ato do cartório para cumprir. São 3 atos nesse caminho. E o segundo caminho é, ao analisar a petição, se possível, o cartório fazer o ato ordenatório, que é um ato só. Uhum. Então, por que o ato ordenatório é melhor? Ele é melhor por uma razão matemática, porque é um ato em vez de 3. E ele é melhor por uma razão temporal. Porque, para esses 3 aqui, numa dinâmica em que você tem eu trabalhei com acervo, José, em Esplanada, quando eu cheguei, tinham mais ou menos 9.500 processos. Nós saímos de lá 2 anos depois, com 5.500, foi uma redução boa do acervo. Sim. Mas temos colegas, isso para uma vara de competência plena, com 1.800 processos como Esplanada, é bastante. É muito alta a distribuição na de lá. Mas tem colegas, sobretudo de fazenda pública, né, que tem um acervo de 70 mil processos. Sim, sim. Né? Então imagine você, esse processo que foi para uma caixa com 70 mil processos no acervo. Quanto tempo leva para fazer a conclusão, o juiz despachar e voltar ao cumprimento? Porque aqui você tem 2 gargalos. Você tem o tempo para despacho, você tem o tempo para cumprimento. Sim. Esses 2 gargalos podem ser eliminados com a prática do ato ordenatório. Então, essa dica é muito importante. Extremamente importante. E aí o ato ordenatório, assim, eu falo isso, falo da importância do ato ordenatório, que é aquela tônica da melhor prestação jurisdicional, demonstrando que isso não traz mais trabalho para o servidor, pelo contrário, economiza o trabalho dele, porque antes ele tinha o trabalho de fazer a conclusão e de fazer o cumprimento. Agora ele só tem um trabalho, que é fazer o ato ordenatório. Então é melhor para ele. É melhor para o gabinete, porque você deixa saneado e reserva para o magistrado somente aquilo que tem que ter conteúdo decisório, que não é competência do ato ordenatório. Então, primeiro, mostra a importância do ato ordenatório, mostra o que é benéfico, primeiro, para a sociedade, não tem mais trabalho para o servidor, é melhor para o gabinete, é melhor para todo mundo. Não tem por que não fazer um ato ordenatório. E aí, trago exemplos. Tem 2 e-mails lá que eu mando para toda unidade, porque aconteceu isso em Esplanada. E eu peguei 2 processos como exemplo. Um processo de registro civil, em que tinha o meu despacho inicial, né? Tinha um despacho inicial do colega, e aí teve uma petição do Ministério Público e 2 processos com situação semelhante. Um que fez um ato ordenatório e um que seguiu o segundo caminho, de indo para despacho e voltando para cumprimento. Porque era uma simples vista ao Ministério Público, enfim. A diferença entre esses 2 processos foi de 2 anos. Por conta de um ato ordenatório. Então, isso faz muita diferença. Sim, que é uma questão de cumprir a própria Constituição Federal, a questão da duração razoável do processo. Então, tudo isso, essas questões, elas são importantes. Sim, e essa dica é muito importante para que os colegas também compreendam, para quem está assistindo a gente, para quem está chegando agora na magistratura, como eu. Eu acho interessante esse diálogo, porque a gente que está chegando, a gente quer ouvir. Não é? A gente quer ouvir de quem já está há mais tempo na carreira, como que tem sido a gestão, o que tem sido feito, o que tem dado certo. Iago, em relação à questão de mudança de comarca, o que você mais sentiu nas mudanças? Você observou, por mais que a sua região tenha sido sempre a região aqui mais próxima a Salvador, sim, mas você conseguiu observar algo que foi diferente pela questão, porque quando a gente alcança aqui na própria Bahia, nós temos um estado enorme. Então, às vezes, eu que estou no sertão, não vou ter as mesmas questões do colega que está no litoral. Não vou ter as mesmas questões do colega. São questões diferentes, porque a Bahia é muito grande. Então, entre as mudanças de comarca, você observou alguma diferença que te deu um trabalho diferente ou que te deu você teve que ter uma dinâmica, foi um desafio diferente? Excelente pergunta, amigo. Perfeito. E também isso também afeta os atos ordenatórios, não só pela competência, mas por conta. E aí, só em relação a essa questão dos atos ordenatórios, é importante salientar que, para além dessa questão do propósito, de você explicar que é melhor e não tem por que não fazer, é importante também capacitar o servidor a fazer aquele ato ordenatório. E é por isso eu editei uma portaria, né? E ao fazer essa portaria, eu sento com a equipe e explico a portaria. Então, assim, depois disso tudo, eu me sinto também à vontade para demandar que as coisas andem naquilo. Porque, assim, eu estou dando todos os elementos e eu ouço
e falo, você entendeu, compreendeu, o que é que você precisa disso aqui? A gente tenta trabalhar sempre no diálogo e, graças a Deus, tem funcionado, né? Em relação a essa questão de mudança de comarca, foi muito importante você tocar nesse ponto, porque a Bahia é um estado muito plural. Sim. Né? Então, são várias realidades, né? De clima, de geografia, de cultura, e isso afeta também os processos. Então, ao longo do tempo, na comarca, você vai percebendo, e vai adotando posturas em relação a isso, e quando o caso, fazer reuniões institucionais, isso já foi necessário em alguns casos. Então, assim, mudei de comarca, Esplanada para Pojuca. Teve mudanças? Sim, mudanças no sentido de a realidade do acervo é uma em uma comarca, a realidade do acervo é outra. Isso lhe permite outras estratégias, porque é importante você trabalhar em uma comarca saneada, porque quando você entra num ambiente organizado, né, e você vê as coisas no lugar, você tem uma progressão maior. O primeiro passo é organizar, deixar as coisas no lugar para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, que isso é importante também. Trabalhar com tranquilidade. E aí, além dessa questão de realidades de acervo distintas, você tem cada unidade com um número de servidores tal, que isso também exige outras dificuldades, né, e outras demandas que você tem que tratar com o número de servidores, e volta aquele mesmo história da gestão de pessoas. Além disso, você tem mudanças na relação com os outros agentes de poder na localidade. Então, por exemplo, Esplanada eu tinha Defensoria Pública. Pojuca não tem, Entre Rios também não tem Defensoria Pública. Isso muda a forma como você conduz os processos criminais, porque você tem lá em Esplanada uma defensoria que, quando o réu é citado e não responde à acusação, o processo vai direto para a Defensoria Pública. Uhum. Quando você não tem Defensoria Pública, você tem um outro desafio, que é o dativo. Sim. Então já surge um outro desafio, Sim. que é você lidar com a advocacia dativa. Saber gerenciar isso. Sim. E estabelecer fluxos, né, para ter ali uma advocacia dativa presente e que responda aos processos, para que os processos possam ter andamento. Sim. Então isso é só um exemplo. Né? Além disso, dessas questões institucionais, você vai vendo algumas questões mais sintomáticas de região para região. Então, eu percebia em determinada comarca que eu passava que os processos de curatela estavam represados porque não tinham um psiquiatra. Então, o gargalo ali era no laudo pericial. A questão de isso. Então, ali, perceba que isso também faz parte da gestão. Sim. O desafio da gestão, Josélia, que eu penso assim, é que ela não é só dentro do corpo da sua unidade. Não, de forma alguma. O problema todo é esse, porque você não tem que... Para você, que voltando à premissa maior, prestar uma jurisdição de qualidade, e sabendo que essa prestação de jurisdição, que o processo chega ao fim, preferencialmente com resolução do mérito, a primazia do mérito, que é a tônica do CPC. Com certeza. Você tem que ter consciência de que você sozinho, amigo, não consegue isso. Sim. Foi o que eu disse, ninguém trabalha. Não Se você está consegue. vendo um selo diamante, tem uma equipe. É exatamente o magistrado isso. vai ser o gestor, vai estar à frente, mas tem uma equipe. Tudo tem, ninguém faz nada sozinho. Nada só. Perfeito. Então tem, e não só você, enquanto juiz, de despachar, decidir e sentenciar, porque de nada adianta você fazer isso e não vão cumprir, se o cartório manda concluso de novo e o processo fica andando em círculo e não vai para frente. Então, além do cartório de cumprimento, ainda existe o desafio de estrutura para que aquelas decisões sejam efetivamente cumpridas. Então, quando o exemplo da curatela, quem é que vai fazer esse laudo pericial? Você que dá uma resposta a isso. Não deveria, né? As coisas deveriam seguir seu fluxo, mas enfim, é a realidade que você está inserido. Sim. Uma realidade de dificuldades estruturais. Então, quem é que vai fazer esse laudo pericial? Ao fim e ao cabo, quem vai dar conta disso é quem? O juiz. Sim. Isso é muito interessante e a nossa ideia do Amabcast também é demonstrar essa questão dos magistrados que trabalham, que têm essas boas práticas, que conseguem gerir, que são magistrados que estão à frente das comarcas, e é o que o Iago está colocando, que o magistrado também tem desafios no cotidiano, que são desafios, às vezes, que em silêncio nós temos que resolver. Perfeito. E muitas vezes nós temos que ali, em questão de uma fração de tempo razoável, para que nós possamos entregar essa prestação jurisdicional de qualidade, nós temos que tomar algumas decisões e analisar todo o contexto. E isso nem sempre é simples. Então, eu acho muito interessante que nós
que a gente fale acerca disso, né? Porque realmente é interessante que o jurisdicionado também saiba, é interessante que o advogado que está nos assistindo também saiba quais são as aflições do magistrado. Perfeito. Às vezes, antes mesmo de levar à frente algo que a gente às vezes vê em algumas situações que são desnecessárias. Então, é interessante que todos saibam quais são também as aflições, as arguras de estar ali por trás do gabinete, dentro do gabinete. Exatamente, José. E saber, isso é importante que quem nos assiste saiba também, que o processo tem determinadas etapas que precisam de atos de outros agentes, Sim. que não nós. Isso. Então você não tem como fazer um júri se não há quem está ali no polo acusador, se não há ali quem está no polo da defesa. Você não tem como fazer, Sim. o processo não tem como andar. Você, como juiz, naturalmente, vai adotar as providências para que essas demandas sejam solucionadas, mas não é você que pode estar ali, subir e fazer. Você precisa que alguém esteja ali. Você determina, mas existem outros setores que participam disso. Então, assim, o trabalho do Poder Judiciário, né, depende também do trabalho de outras instâncias que estão atuando no processo. É importante isso. É importante que se saiba que os resultados positivos devem ser compartilhados, mas os resultados eventualmente não tão desejáveis por entraves processuais pontuais, né, por determinadas instâncias, também devem ser compartilhados, porque não é responsabilidade do Poder Judiciário. Em muitos casos, em que há necessidade de prática de determinados atos, em que nós assumimos uma função que não deveríamos, em primeiro lugar, estar assumindo. Estamos assumindo em caráter emergencial, em caráter supletivo, e que não era para ser assim. E muitas vezes sofremos injustamente esse vilipêndio. E saber lidar com isso também é um desafio. Porque você trabalha duro, né, faz com muita dedicação e muitas vezes você sofrer ataques injustos a essa prática lhe desmotiva e você tem que lidar com essa desmotivação porque é responsabilidade sua exercer um bom trabalho apesar disso e voltando sempre à premissa de que é prestar a jurisdição de melhor qualidade e muitas vezes sem a real compreensão dos desafios que são inerentes à sua atuação para atingir esse mistério, entendeu? Ótimo. Uma aula de gestão com o Iago, uma aula de experiências acerca de como lidar com o cotidiano e também do que esperar e do que é ser magistrado. Iago, o nosso tempo está acabando e eu queria que você deixasse um recado, falasse algo relevante, algo acerca do nosso tema que você queira falar, que você queira deixar para o nosso ouvinte. Eu agradeço, só agradecer mesmo, Josélia, uma vez mais a você, a AMAB, né, parabenizar a mesa diretora do Tribunal de Justiça, a desembargadora Cíntia, ao presidente Júlio Travessi, ao Dissami, todos os colegas da direção. Realmente a magistratura baiana vem passando por um tempo de reestruturação, de valorização da carreira. Isso é importante porque isso reflete, é importante que se tenha essa consciência, de que um poder judiciário forte, um poder judiciário estruturado, beneficia a sociedade. Quando um juiz tem um gabinete estruturado, com assessoria estruturada, isso reflete nos números, isso reflete na produtividade. Na própria autoestima do servidor, do magistrado, Exato. Na forma de lidar, na forma de trabalhar. Nas condições de trabalho, isso reflete, em última análise, o que mais importa, na prestação jurisdicional. Na prestação jurisdicional. De qualidade. De qualidade, exatamente. Então, agradecer o espaço, para mim é uma honra. Repito isso porque eu realmente sou muito feliz em poder exercer a magistratura, né? Eu faço com muito esmero, com muita responsabilidade, tenho orgulho disso e tenho orgulho de poder exercer essa profissão tão nobre, tão linda no meu estado, na Bahia, que eu tenho uma profunda paixão. Então, muito obrigado por isso. Nós que agradecemos por você ter aceito o convite em nome da associação, da AMAB, de toda a organização do AMABcast. Nós queremos agradecer ao Dr. Iago por ter destinado um pedaço do seu tão precioso tempo para nos dar dicas e colaborar com o nosso
AmabCast. Muito obrigada, doutor Iago. Eu que agradeço. O senhor tenha um excelente resto de semana e que tudo corra muito bem. E um grande abraço para os nossos servidores também do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, das comarcas pelas quais o doutor Iago passou, Bojuca, Esplanada, Entre Rios e de Capela do Alto Alegre, que são os meus servidores também, que se não fossem os meus servidores, eu também não estaria aqui dedicando um pedacinho do meu tempo à apresentação do AmabCast. Muito obrigada por toda a colaboração. Obrigada a todos e eu aguardo vocês no nosso próximo AmabCast.